A Tanakh está dividida em 3 partes: Torá, que é a lei, Nevim, os profetas, e Ketuvim, os escritos. A Torá significa literalmente ensino e é comumente conhecida por Pentateuco, ou 5 livros de Moisés. Na versão impressa, é frequentemente chamada de Amishá, Humshi Torá, e informalmente Humash. Ela é dividida nos seguintes textos: em princípio, nomes, Edice, no deserto, e palavras. Já a Navim, são os profetas, é a segunda parte do Tanakh, fica entre Torá e Ketuvim, contendo 2 subgrupos: profetas pioneiros, que são as narrativas de Josué, Juízes, Samuel e de Reis, e dos últimos profetas, que são os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Esta coleção inclui livros que vão desde a saída do Egito e consecutivamente a entrada em Israel até o cativeiro babilônico da última tribo de Israel, fechando assim o período de profecia. Os profetas pioneiros são Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Já os 12 profetas menores são considerados apenas um único livro ou rolo, e são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Por último, temos o Ketuvim, que são os escritos, que consiste em 11 livros, sendo eles os livros poéticos, com os Salmos, Provérbios e Jó. Coletivamente, esses 3 livros são conhecidos como Sifrei Emet, uma crônica dos títulos em hebraico, produzindo assim Emet, que em hebraico significa verdade. E juntos esses livros temos também os 5 rolos, ou as 5 Medlot, que são lidas em voz alta na sinagoga em ocasiões especiais, sendo esses livros os seguintes: Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. E os 5 livros são relativamente curtos, e esses são os livros mais recentes coletados no cânone judaico, com as partes mais recentes tendo datas que vão até o 2º século a.C., e esses são pergaminhos, são tradicionais, lidos ao longo do ano em muitas comunidades judaicas. Além dos 3 livros poéticos e dos 5 rolos, os livros restantes em Ketuvim são Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas, que são denominados de os livros de relatos. Embora não haja um agrupamento formal para esses livros na tradição judaica, eles, no entanto, compartilham uma série de características distintas, e suas narrativas elas descrevem abertamente eventos relativamente tardios, ou seja, são após o cativeiro babilônico e subsequente à restauração de Sião. A tradição talmúdica atribui a autoria tardia a todos estes, e 2 deles, Daniel e Esdras, são os únicos livros na Tanakh com partes significativas em aramaico. E é interessante saber que o Tanakh é um acrônimo formado pelas iniciais das 3 seções, Torá, Nevim e Ketuvim, e sua composição dos textos se deu da seguinte forma: o Torá, que são os livros de Moisés, tem uma origem atribuída a Moisés, compostas entre o século 13 e 10 a.C. Ele reflete as tradições orais e as experiências do povo hebreu, incluindo o êxodo e a aliança com Deus. Já Nevim, profetas e historiadores, tem sua composição realizada nos séculos 8 e 5 a.C. Já o Ketuvim, os escritos diversos, tem os livros como Salmos, Provérbios, Jó, Ruth, Esther, Daniel e Crônicas, escrito entre os séculos 5 e 2 a.C. E a sua preservação e transmissão foi realizada com a tradição oral, com os sacerdotes, profetas, anciões, judeus como principais responsáveis. Isso porque, antes de serem escritos, muitos textos foram transmitidos oralmente. A tradição oral judaica é um conjunto de leis e estatutos que foram transmitidos de geração em geração, até serem escritos no Talmud, que é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei judia e ética judaica, e costumes e história do judaísmo. O Talmud tem 2 componentes: o Mishá, que é o código de leis orais escritas em hebraico, compiladas por Judah ha-Nazi entre 200 e 220 d.C., e o Gemara, que contém os comentários sobre as leis orais da Mishnah, escritos em aramaico. A Torá escrita faz muitas alusões à Torá oral, como em Deuteronômio 12:21, que ordena matar as vacas e ovelhas, mas não explica como. Ou seja, nem tudo está nos textos sagrados, e por isso é complementado pela tradição. O Talmud rege a vida cotidiana, os rituais e o pensamento dos judeus. O objetivo dos sábios do Talmud era definir um plano de vida para seu povo judeu. E na preservação e transmissão do Tanakh, temos também como responsáveis escribas e soferim, que tinham como função especializada copiar e preservar os textos com extremo cuidado. E a canonização do Tanakh teve o seguinte processo. Na primeira etapa, a Torá foi reconhecida como sagrada. Isso aconteceu por volta do século 5 a.C., somente após o retorno do exílio babilônico. E seu responsável principal foi Esdras, sacerdote e escriba que liderou a reorganização do judaísmo em Jerusalém. Já na segunda etapa, os Nevim foram canonizados, e isso ocorreu entre os séculos 4 e 3 a.C., tendo por responsáveis os profetas posteriores e líderes religiosos, ou seja, seguindo uma tradição de sucessão.
terceira etapa, no ano 70 depois de Cristo, o segundo templo foi destruído pelo general romano Tito, que recebeu a tarefa de sufocar uma revolta na então Judéia. Jerusalém, que foi incendiada, e do templo sobrou apenas o muro. O general romano, que depois se tornaria imperador, teria deixado a parede de pé para que o povo judeu não se esquecesse de que Roma vencera a guerra. Daí viria a expressão Muro das Lamentações, e após isso veio os debates entre os rabinos que reconheceram os Ketuvim, que foram então adicionados como parte do cânon somente no século I depois de Cristo. Só que não há consenso acadêmico sobre quando o cânon da Bíblia hebraica foi fixado. Alguns estudiosos argumentam que foi fixado pela dinastia Asmoneana, que eram os asmoneus que pertenciam aos membros da dinastia governante durante o reino asmoneu de Israel, um estado judaico-religioso independente situado na terra de Israel, de 140 a.C. a 40 a.C., enquanto outros argumentam que ele não foi fixado até o século II depois de Cristo, ou mesmo mais tarde. E também é interessante saber os critérios de canonização, que eram o seguinte: origem divina, o texto precisava ser inspirado por Deus, e o uso comunitário era amplamente usado nas sinagogas, ou seja, necessariamente havia o uso da tradição para decidir quais livros seriam usados. E o livro tinha que estar na língua original, escritos majoritariamente em hebraico. E a primeira tradução, a Septuaginta, é a versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné, entre o século III a.C. e o século I a.C. em Alexandria. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, língua franca do Mediterrâneo Oriental, pelo tempo de Alexandre o Grande. A Septuaginta, desde o século I, tornou-se a versão clássica da Bíblia para os cristãos de língua grega e foi usada como base para as diversas traduções da Bíblia. E a importância deste livro para o judaísmo é gigantesca, já que a Tanakh é a base da lei judaica, ética e tradição espiritual. Tem grande influência na cultura global, já que, por exemplo, é a base para o Antigo Testamento católico, que influenciou profundamente a literatura, filosofia e a arte no mundo. E, claro, tem uma importância intelectual. A Tanakh contém reflexões éticas e filosóficas que na Bíblia católica moldaram o pensamento ocidental, conceitos como justiça, responsabilidade social, dignidade humana e o monoteísmo ético, que surgem das suas páginas. Livros como Jó, Eclesiastes, Provérbios, por exemplo, apresentam questões universais sobre o sofrimento e a transitoriedade da vida e a busca pela sabedoria. Deu também base para o direito e a política. Textos como a Torá e o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, serviram de fundamento para os sistemas legais e políticos. A ideia de que leis divinas, que regulam tanto a conduta moral quanto social, influenciou culturas e sociedades por milênios. Também tem força na literatura clássica e influência estilística, já que a Tanakh é um marco literário, suas histórias e poesias, metáforas e paralelismos influenciaram a literatura mundial. Livros como os Salmos e o Cântico dos Cânticos, por exemplo, são celebrados por sua beleza poética e profundidade emocional até hoje. E na história e na arqueologia, ela é uma das fontes primárias para os estudos de história antiga do Oriente Médio. Ela documenta eventos, práticas culturais e intervenções entre os povos. Estudiosos utilizam a Tanakh para contextualizar descobertas arqueológicas e reconstruir aspectos da vida nos tempos antigos. E a Tanakh é capaz de fortalecer a interpretação e a exegese de um indivíduo, já que é um objeto de intensa exegese, ou seja, na interpretação crítica, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. E isso gerou debates teológicos e intelectuais que enriqueceram o pensamento religioso e filosófico. E também, é claro, ela é inspiradora de movimentos intelectuais, como por exemplo o iluminismo judaico, o Haskalah, que buscaram reinterpretar a Tanakh à luz da razão e do pensamento crítico. E a sua leitura influenciou filosóficos como Spinoza e Kant, que examinaram sob perspectivas éticas e metafísicas.